Hoje quero discutir como essa guerra terminará. Não posso prever quando esta guerra terminará, mas quero fazer algumas previsões sobre como ela terminará, ok? Para entendermos como a guerra está se desenrolando, vamos analisar alguns vídeos. Tudo bem, este é o presidente Donald Trump. Ele está falando sobre a guerra. Ele atingiu o Catar, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Kuwait. Ninguém esperava isso. Nós fomos atacados. E o outro lado, você sabe, eles revidaram. Eles poderiam ter cedido, mas pense se nós não estivéssemos por perto. Eles têm um poder tremendo. Eles tinham um poder tremendo. Eles tinham milhares de mísseis, a maioria dos quais nós destruímos. Eles tinham milhares de drones. Eles estavam fabricando drones e mísseis por toda parte. Nós destruímos a maioria dessas fábricas. Ok, então o que ele está dizendo aqui é que entramos esperando encontrá-los, esperando atacá-los, matar a liderança deles e então eles se renderiam. Nós não esperávamos que eles revidassem, nós não esperávamos por eles. O rio mais próximo que se move, nós não esperávamos que eles fossem atacar o Catar, Bahrein, Kuwait. Ok, então o que ele está dizendo é que na verdade tínhamos um plano ao entrar e realmente não achávamos que nossos inimigos iriam revidar, certo? Então este é Donald Trump. Agora vamos olhar para ele. A preferência do presidente é sempre a paz. Não precisa haver mais morte e destruição. Mas se o Irã não aceitar a realidade do momento atual, se não entenderem que foram derrotados militarmente e continuarão sendo, o presidente Trump garantirá que eles sejam atingidos mais duramente do que jamais foram antes. O presidente Trump não blefa e está preparado para desencadear o inferno. Então o que ela é? Esta é Karen Leavitt. E ela é a secretária de imprensa da Casa Branca. E o que ela está dizendo é, veja, nós derrotamos esses caras, mas por algum motivo os iranianos não sabem disso. Esse é o problema. O problema não somos nós. Entramos em cena com a estratégia certa. Fizemos tudo certo. Mas por algum motivo, os iranianos, por serem estúpidos, não percebem que foram derrotados. Tudo bem. Nunca na história uma força militar moderna, o Irã tinha um exército moderno, uma marinha moderna, uma força aérea moderna, defesas, liderança, enormes bunkers. Nunca uma força militar moderna foi tão rapidamente e historicamente obliterada, derrotada desde o primeiro dia com poder de fogo avassalador. A campanha aérea que conduzimos, que Israel conduziu ao nosso lado, foi digna dos livros de história, de verdade. E isso é porque temos um presidente dos Estados Unidos, que quando ele envia seus combatentes para a guerra, ele lhes dá liberdade de ação, para realmente sair, se aproximar e destruir o inimigo da forma mais feroz possível desde o primeiro momento. E é por isso que nos vemos como parte desta negociação também. Nós negociamos com bombas. Você tem uma escolha, enquanto sobrevoamos Teherã, como o presidente mencionou, sobre o seu futuro. O presidente deixou claro que vocês não terão uma arma nuclear. O Departamento de Guerra concorda. Nosso trabalho é garantir isso. Portanto, mantemos a mão no acelerador enquanto for necessário, enquanto for preciso, para garantir que os interesses dos Estados Unidos da América sejam alcançados. Ok. Então, isto é segredo de guerra, Peter Hegseth, e ele representa o Pentágono, os militares. E a atitude dele é, estamos ganhando esta guerra, estamos arrasando, e não precisamos negociar porque estamos arrasando, e continuaremos assim. Muito bem, então essa é a atitude dos militares. Agora, o Zeu. A mídia vem noticiando que Donald Trump está buscando uma saída. Ele está buscando negociações. E daí? Peter Hegseth diz, não, vamos negociar com bombas, cara, beleza? Ponto planejado. Em toda a administração e no Tesouro, retiramos as sanções ao petróleo russo. Sabíamos que havia cerca de 130 milhões de barris na água e criamos um suprimento que vai além do Estreito de Hermosa. Então nós já prevíamos isso. Nós sabíamos disso. Pode haver um gargalo temporário, e quero enfatizar que é temporário nesse ponto. E havia 130 milhões de barris de armazenamento flutuante. Nos próximos dias, podemos retirar as sanções do petróleo iraniano que está no mar. São cerca de 140 milhões de barris. Então, dependendo de como você conta, isso representa de 10 dias a 2 semanas de suprimento que os iranianos vinham exportando. Tudo isso teria ido para a China. Essencialmente, estaremos usando os barris iranianos contra os próprios iranianos para manter o preço baixo pelos próximos 10 ou 14 dias. Ok, então este é o secretário do Tesouro, Scott Pezon, certo? Ele está respondendo a um problema, que é, os americanos não esperavam que os iranianos fechassem o Shia de Homs, e isso está afetando o suprimento de petróleo. E, portanto, a economia global pode ser
prejudicada ou até mesmo destruída se isso durar muito tempo. Então Scott Bessent diz, nós sabíamos que isso ia acontecer, e nós temos um plano realmente brilhante para destruir os iranianos de uma vez por todas. Nosso plano é o seguinte, vamos deixar os iranianos venderem seu petróleo e ganharem muito dinheiro e depois eles serão destruídos. Sim, então basicamente os americanos retiraram as sanções ao petróleo iraniano e por causa disso os iranianos conseguiram faturar 14 bilhões de dólares assim, de repente. O orçamento militar total do Irã para um ano é de 10 bilhões de dólares, ok? Isso é o gênio americano em ação. Eles sabiam que era isso que estava acontecendo. Os iranianos visavam a economia global. O governo decidiu enriquecê-los para evitar que a destruíssem. Já os temos. Tudo bem. No entanto, o Irã continua sendo uma ameaça ao comércio, uma ameaça às ruas de Hormuz. Então, eu diria que poderíamos ter anos de petróleo acima de 100 dólares, chegando perto de 150 dólares. Como fica a economia global se isso ocorrer? Como veremos? Teremos uma recessão global. Se houver uma cessação da guerra e ainda assim... Este é Larry Fink, chefe da BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo. Eles controlam trilhões de dólares e aqui ele está sendo entrevistado pela BBC. O que ele está dizendo é, não podemos parar essa guerra agora. Porque se pararmos essa guerra agora, isso significa que o preço do petróleo ficará alto demais por muitos e muitos anos. Os iranianos vão controlar a Sharia de Homs e, portanto, devemos lutar essa guerra até o fim. O que ele não aborda é que, bem, se você não tivesse começado essa guerra, não teria esse problema, porque os iranianos não teriam pretexto para fechar a Sharia de Homs. E a economia global teria ficado bem. Mas o que ele está dizendo é tipo, não se preocupe com isso. O problema é que a guerra começou e, portanto, devemos lutar até o fim, ok? Certo, então este é um drone lançado por um grupo apoiado pelo Irã no Iraque sobrevoando uma base americana. E como vocês podem ver, nada o impede, ok? Está apenas sobrevoando esta base americana. Está sendo controlado remotamente. Ele avista 2 helicópteros americanos e destrói um deles, ok? Significa que existem todas essas bases americanas espalhadas pelo Oriente Médio. Eles são vulneráveis. Eles não podem ser protegidos contra drones baratos. Portanto, da perspectiva americana, esta guerra ou será vencida pelos americanos ou será perdida. Mas é muito difícil travar essa guerra contra um inimigo determinado. Então, o que eu quero fazer agora é examinar como esta guerra irá... No fim, tudo deu certo. Então, bem, eu já disse isso muitas e muitas vezes, mas a verdade é que os americanos estão perdendo esta guerra. E o principal motivo disso é o grave problema da arrogância deles. E por isso quero analisar de perto o que isso significa estrategicamente, o que isso significa no campo de batalha. Certo, então a guerra é travada em 4 dimensões. Tudo bem? Existe a dimensão narrativa, ou seja, a opinião global como a história irá perceber esta guerra. Existe a dimensão política, ou seja, como seus aliados percebem esta guerra, como sua base doméstica percebe esta guerra. Existe a dimensão econômica e então existe a dimensão militar. Se analisarmos esta guerra de perto, os iranianos estão travando uma guerra muito diferente da dos americanos. O que os americanos estão fazendo, basicamente, é ajustar a narrativa, a esfera política e a esfera econômica para se adequar à sua estratégia econômica. A estratégia econômica deles é a decapitação, que força a rendição. Então, o que eles querem fazer é não destruir a liderança iraniana, mas destruir a economia iraniana para forçar uma rendição, caso em que os americanos podem ditar os termos. Essa é a estratégia deles, e é basicamente isso. E eles estão forçando o espaço narrativo, o espaço político e o espaço econômico a se conformarem à estratégia militar. Ou seja, eles esperam que os aliados, a OTAN, a mídia e a economia apoiem essa estratégia, para apoiar essa estratégia. Então, por exemplo, no espaço político, Donald Trump ordenou que a OTAN viesse e abrisse o Estreito de Hormuz, certo? Além disso, Donald Trump se recusa a reconhecer o fato de que essa guerra é muito impopular nos Estados Unidos. No âmbito econômico, o que os americanos estão tentando fazer é manter o preço do petróleo baixo, para que ele não desequilibre a economia global. E fazem isso, claro, separando o petróleo russo do iraniano,
o que beneficia as economias russa e iraniana, ok? E no espaço deles, basicamente, estão tentando dizer à mídia para seguir a linha do partido. Donald Trump ameaçou jornalistas dizendo que, se eles não relatarem que esta guerra está indo bem, ele poderá prendê-los. Tudo bem? Essa é, portanto, a estratégia americana: forçar as esferas narrativa, política e econômica a se conformarem à estratégia militar. Os iranianos têm uma abordagem diferente. Os iranianos estão usando as forças armadas para influenciar as esferas econômica, política e narrativa. Muito bem, agora está completamente invertido. Assim, a estratégia militar é calculada de uma determinada maneira para beneficiar a economia iraniana, certo? O que quero dizer com isso é que os militares estão controlando estrategicamente certos movimentos para que navios chineses possam passar, certo? Porque os navios chineses são os principais compradores do petróleo iraniano. Além disso, se você estiver disposto a cooperar, como o Japão, o Catar ou Omã, eles também deixarão seus navios passarem, certo? Então isso é ser estratégico. Politicamente, os iranianos estão tentando dividir os estados do Golfo, certo? Eles sabem que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos estão comprometidos com a mudança de regime no Irã, mas eles sabem disso. Catar, Bahrein, desculpe, não Bahrein, Catar e Omã estão do outro lado, certo? Então eles estão tentando ganhar o máximo de influência global possível dentro do CCG. E a narrativa é que eles estão tentando moldar a opinião global e tentando fazer todos acreditarem que eles estão do lado certo da história, e a maioria das pessoas acredita nisso. Na verdade, há muitos americanos torcendo para que os iranianos vençam. Então essas são duas estratégias muito diferentes. Vamos falar sobre as vantagens e desvantagens de ambas as estratégias. Do ponto de vista americano, o fato de você ter essa abordagem de fazer o mundo se conformar à sua estratégia militar, basicamente significa que você carece do que chamamos de reflexão. Certo? Ou seja, você não consegue sentar com seus estrategistas e discutir como essa guerra está indo e como fazer mudanças. Mas os iranianos conseguem fazer isso porque o setor militar precisa se adequar às estratégias econômicas, políticas e narrativas. O segundo ponto é a flexibilidade. E o que quero dizer com isso é a estratégia militar. Se não está indo bem para os americanos, eles não têm capacidade de refletir e fazer mudanças. Então, o que eles fazem é dobrar a aposta. Eles aceleram o processo de bombardeio no Iraque, mesmo que isso provavelmente não os leve a lugar nenhum. Além disso, e mais importante ainda, os americanos acabam escolhendo estratégias muito mais autodestrutivas e desesperadas, como enviar tropas terrestres. O que pode acontecer já neste fim de semana? Tropas terrestres serão enviadas ao Irã, o que a maioria dos analistas militares considera ser ineficaz ou suicida. Os iranianos, por outro lado, conseguem adaptar sua estratégia militar às realidades econômicas e políticas. Então, por exemplo, o que eles estão fazendo agora é cobrar pedágios para atravessar o Estreito de Hormuz. E o terceiro, meus amigos, é a ideia de resiliência. Ou seja, se você faz o mundo e os Estados Unidos se adaptarem à sua estratégia militar, eles não vão te apoiar. Isso significa que se você está perdendo tropas e equipamentos, é muito difícil repor e reabastecer. Ao passo que no Irã ocorre o completo oposto, onde, por estarem conquistando a opinião pública, por sua economia estar se fortalecendo nesse processo e por estarem ganhando mais aliados políticos, eles conseguem, de fato, obter mais apoio da população e também recrutar combatentes estrangeiros e apoio e simpatia estrangeiros para a sua causa, ok? Por essas razões, acredito que os Estados Unidos estão perdendo esta guerra e que, em última análise, esta guerra será perdida. Não sabemos quando isso acontecerá. Porque os Estados Unidos são um império e podem nos arrastar por pelo menos 20 anos. Tudo bem? Ok. Agora que discutimos por que os Estados Unidos provavelmente perderão esta guerra, quero mudar o foco para discutir como o mundo mudará por causa dela. Como será o fim desta guerra? E para isso, o que é realmente importante é voltar ao nosso modelo de como o mundo funciona, ok? Então, lembrem-se, na semana passada discutimos a estrutura do mundo. E no âmago de tudo está o Império, porque o Império fornece a força, o poderio militar para moldar os contornos da realidade. Certo, e então, com o Império,
você tem as finanças, ok? O setor financeiro abrange a cidade de Londres, Wall Street e os assentamentos nacionais Bengali. E os gestores de ativos, eles são os mestres do jogo, ok? O império é o músculo, mas são as finanças que realmente definem as regras do jogo. E isso então cria a economia global, que é baseada no dólar americano, certo? Mas você não pode deixar as pessoas realmente acreditarem que é assim que o jogo está estruturado. Porque então as pessoas não vão querer jogar o jogo. Então, o que você faz é criar uma camada adicional de organizações multilaterais. O que os americanos gostam de chamar de ordem baseada em regras, incluindo a ONU e a OMC, ok? E outras organizações. Mas isso faz com que as pessoas acreditem que a forma como o mundo está estruturado é justa, aberta e transparente. E vocês escondem as finanças e o império por trás de organizações multilaterais, ok? E então, para justificar esse sistema, temos a cultura, a educação e a mídia, que por sua vez criam a diferente infraestrutura legal de cada nação. E os valores também. Então é assim que o mundo está organizado. Também discutimos como existem essas organizações que estão acima do Estado-nação, que eu comprei o sistema para se beneficiar do sistema para mantê-lo funcionando, mas também para extrair renda dele. E isso inclui inteligência, crime e ciência. Também discutimos como as forças organizadoras por trás da inteligência, do crime e da ciência são o capital transnacional, sociedades secretas, assim como famílias de elite. E discutimos como eles são unidos por um conceito chamado ocultismo, que vamos estudar mais adiante, certo? Mas a ideia do ocultismo, certo? Então essa é a estrutura do mundo. Agora, uma vez que esse mundo é criado, o que você precisa entender é que as pessoas nas diferentes esferas que se beneficiam do sistema, antes de tudo, o interesse delas é manter esse status quo, certo? Então, o interesse deles consiste em manter o status quo. Tudo bem? Basicamente, eles querem que o sistema continue. O problema do sistema é que, em sua essência, trata-se de um império que provavelmente perderá a guerra no Irã. E isso cria um problema, porque se o império cair, é possível que toda a estrutura desmorone também. Portanto, a única solução é substituir o império americano, por outro império, certo? Que seja capaz de fornecer a força muscular para esse sistema. E esse império, como já argumentei antes, é, obviamente, Israel. E é a isso que chamamos de Pax Judaica. Ok? Então, superficialmente parece que esta guerra é entre os Estados Unidos e o Irã. Mas, na realidade, esta guerra é um conflito entre os Estados Unidos e Israel, onde o Império Americano se tornou corrupto, incompetente e arrogante. E agora, Israel vê uma oportunidade de substituir o Império Americano dentro do sistema. E isso é algo que, eventualmente, todo aspecto do sistema vai concordar em fazer, certo? Então, o principal resultado desta guerra, quando ela terminar, é que Israel substituirá os Estados Unidos no Oriente Médio. Certo, tudo bem. Então, primeiro deixe-me discutir por que o Império Americano está em declínio. Certo? E a principal razão é a ideia de algo chamado complexo militar industrial. Complexo. Então, durante a maior parte de sua história, os Estados Unidos não tiveram um exército profissional. Por quê? Porque os pais fundadores e a maioria dos cidadãos americanos acreditavam que, se houvesse um exército permanente, se houvesse um exército profissional, isso seria uma ameaça direta à liberdade dos americanos, certo? Porque os americanos lutaram uma guerra, a Guerra da Independência, para se livrar do exército profissional que era o britânico. Então, os americanos não gostam de um exército profissional. Mas, para lutar na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, eles não tiveram escolha, a não ser criar um exército permanente. O problema é que, depois que os Estados Unidos venceram a Segunda Guerra Mundial, o aparato permaneceu. E o aparato queria manter o status quo, ou seja, queria acesso ilimitado aos fundos do governo.
Então, isso levou à Guerra Fria. E a Guerra Fria foi uma justificativa para o MIC, o Complexo Industrial Militar, obter o máximo possível de financiamento do governo. E o azul, como você pode ver, são os gastos do governo, ok? Podemos entender por que eles gastaram todo esse dinheiro na Segunda Guerra Mundial. Porque estavam lutando uma guerra para salvar a América e salvar o mundo. Mas, como você pode ver, mesmo que tenha caído drasticamente no final da guerra, com o início da Guerra Fria, há esse aumento, certo? E então você tem a Guerra do Vietnã. E depois que a América venceu a Guerra Fria, você viu esse aumento massivo. Isso é algo chamado de guerra ao terror. Então, o Complexo Industrial Militar está sempre procurando iniciar guerras para justificar sua existência. Então, há um jornalista muito famoso chamado Julian Assange. E ele disse isso sobre a América. O objetivo não é ter guerras bem-sucedidas. O objetivo não é vencer guerras. O objetivo é manter guerras intermináveis, o que permite ao complexo militar industrial transferir dinheiro dos contribuintes americanos para uma elite transnacional, ok? Basicamente, o objetivo das guerras é o complexo militar industrial roubar o máximo de dinheiro possível dos Estados Unidos, ok? Os Estados Unidos gastam muito dinheiro em suas forças armadas. Os Estados Unidos representam 41% de todos os gastos militares globais. Quem será o próximo? China. A China gasta 8,2%. A Rússia, principal inimiga militar dos Estados Unidos, gasta apenas 4,1%. Significa que a Rússia gasta 1/10 do que os Estados Unidos gastam. E você pensa que, ok, bem, tudo isso significa que a América é invencível. Mas o que as pessoas não percebem é o nível de corrupção dentro das Forças Armadas americanas. As Forças Armadas americanas são provavelmente a instituição mais corrupta do mundo, de longe. Ninguém chega nem perto, certo? 10 de setembro. Em 2001, Donald Rumsfeld, que era o secretário de Defesa dos Estados Unidos, chefe do Pentágono, e isso foi um dia antes dos ataques de 11 de setembro, ele disse numa coletiva de imprensa que eles analisaram os livros contábeis do Pentágono, certo? Estamos tentando fazer uma auditoria dos gastos militares do Pentágono e não conseguimos encontrar $220. Faltam $220 em orçamento. Foi para algum lugar. Não sabemos para onde, mas foi para algum lugar. Ok, tudo bem, tudo bem. Então, para onde vai o dinheiro? O dinheiro é destinado a empreiteiras privadas. Ok, todas essas são empresas privadas que ganham quantias elevadas de dinheiro às custas do governo. Tudo bem. Então vejamos, vamos agora analisar a grande empresa Boeing. Eles tiveram isso em um ano. 20 bilhões de dólares vindos do governo. Eles conseguiram 20 bilhões de dólares em contratos do governo, certo? Para isso, eles tiveram que gastar 16 milhões de dólares para fazer lobby no Congresso por meio de anúncios, por meio de campanhas políticas. E então eles subornaram, isso é um suborno. Para políticos, eles gastaram 2 milhões de dólares, certo? Então, esse é realmente um ótimo negócio para se estar. Você gasta 2 milhões de dólares, dá esses direitos aos políticos, depois gasta 16 milhões em campanhas, e então você ganha 20 bilhões de dólares, certo? Isso é extremamente lucrativo. A diferença, é claro, está sendo paga pelo contribuinte americano. A empresa Boeing não é apenas uma fornecedora de defesa, mas também fabrica aviões civis. E nos últimos anos houve vários casos de aviões civis caindo do céu, fabricado pela Boeing, certo? Então, por exemplo, o Boeing 737 MAX. Ok, houve um recall porque foram encontrados alguns problemas de engenharia na aeronave. Bem, houve alguns denunciantes que vieram a público e tentaram dizer que a Boeing é uma empresa muito corrupta. E por um motivo, eles morrem. Eles simplesmente desaparecem. Não sabemos porquê, mas quando estavam prestes a testemunhar contra a Boeing, morreram misteriosamente. Tudo bem? Essa é uma história realmente interessante que mostra o nível de corrupção no Pentágono. Existe uma mulher que é contratada pelo exército e roubou 103 milhões de dólares, ok? Isso é muito dinheiro. Ela roubou 130 dólares. O exército não sabia e ela continuou roubando. E ninguém no exército parecia se importar. Mas aí a Receita Federal, o Serviço de Receita Interna, percebeu que ela estava recebendo todo esse dinheiro de algum lugar, então a investigaram e perceberam: meu Deus,
Ela está roubando do exército. Então, a Receita Federal informou o exército. E foi aí que o exército percebeu: opa, temos um problema, entendeu? O fato de o exército ter percebido que você estava roubando 103 milhões de dólares mostra que, na verdade, roubo nas Forças Armadas provavelmente é algo muito comum. Tudo bem. Então, no fim das contas, o que isso significa é que essa corrupção no Pentágono não é realmente sustentável. Então, deixe-me explicar por que isso é um problema para os Estados Unidos no Irã. Neste momento, os Estados Unidos estão enfrentando 3 grandes questões com essa situação de guerra lá no Irã. A primeira grande questão é a falta de vontade política. Ou seja, essa guerra é muito impopular nos Estados Unidos. Apenas 40% da população atualmente apoia essa guerra. E à medida que o tempo passa, o apoio provavelmente vai diminuir. É necessária vontade política para os americanos pagarem por essa guerra. Trump pediu 200 bilhões de dólares para financiá-la e pode convocar o alistamento nacional, o que deve acontecer. Certo, então, se os americanos não quiserem apoiar essa guerra, é muito difícil fazer com que eles paguem por ela e vão lutar nela. O segundo problema é a falta de capacidade de produção. Ou seja, em outras palavras, isso significa que se você perder aviões, se usar muitas bombas, não poderá reabastecer, porque você não precisa fábricas para produzir esses aviões e bombas com rapidez suficiente, ok? Portanto, se esta guerra se prolongar por muito tempo, os Estados Unidos simplesmente ficarão sem bombas. Agora, e esse é o terceiro problema para os Estados Unidos, a falta de vontade. Para sustentar baixas, bem, o que isso significa é que os americanos, os militares americanos, têm medo de divulgar mortes e baixas, o que é estranho porque em uma guerra, soldados morrem. Essa é a realidade da guerra. Mas o Pentágono teme divulgar um número excessivo de mortes devido à justa reação política, ok? Esses são, portanto, 3 grandes problemas para as Forças Armadas Americanas no Irã. Essas são as 3 principais restrições, tudo bem? Portanto, os americanos realmente não conseguem resolver essas questões e provavelmente os Estados Unidos vão perder essa guerra. Nesse caso, isso abre uma oportunidade para Israel provar definitivamente ao mundo inteiro que ele realmente deveria ser o grande império dominante. Israel prova que pode ser o império ao mostrar que tem vontade política, que tem capacidade de manufatura, mas isso é mais secundário e é muito mais estratégico. A última coisa é que é resiliente, ou seja, está disposto a aceitar baixas, certo? Então, basicamente, a ideia aqui é que a elite global precisa de um império para fornecer a força, mas o império precisa provar que pode atender às necessidades da elite global, certo? Portanto, um império precisa provar 3 coisas. Primeiramente, precisa provar a sua unidade, precisa provar que tem os recursos e toda a capacidade necessária. Basicamente, a capacidade de agir, certo? E também é necessário demonstrar muita determinação, certo? Então, para entender essa ideia, vamos fazer um experimento mental, certo? Vamos supor que somos capitalistas de risco. Temos bilhões de dólares, temos trilhões de dólares e queremos investir em uma empresa, certo? Então, somos abordados por 2 empresas. Empresa A, empresa B, tudo bem? Então a empresa A vem até nós e diz: olha, eu tenho 100 empresas e todas elas são lucrativas, entendeu? Eu tenho um plano de negócios. Mas eu tenho muitos recursos, muita experiência e muita habilidade. Portanto, se eu investisse em outra empresa, tenho certeza de que ela geraria muito lucro. Ok, tudo bem. Então, habilidades e experiência. Essa é a empresa A. A empresa B é formada por esses jovens e eles fracassaram. Ok, mas eles ficam tipo, sabe de uma coisa? Vamos nos dedicar de corpo e alma a este empreendimento. Vamos trabalhar 16 horas por dia, todos os dias, pelo tempo que for necessário. E não vamos parar. Mesmo que esta empresa seja bem-sucedida, vamos continuar porque é a nossa paixão. E se esta empresa falir, estaremos falidos. Podemos nos matar. Então, se você é um investidor de capital de risco, você investe seu dinheiro em A ou investe seu dinheiro em B? A maioria das pessoas investiria seu dinheiro em A, porque acredita que é uma opção de baixo risco. Se você for um venture capitalist inteligente, investirá em B pelo alto retorno.
ok? Portanto, a empresa A já possui 100 empresas bem-sucedidas. As pessoas na empresa não se importam muito se essa nova empreitada for bem-sucedida ou não. Quem se importa, certo? Posso me dar ao luxo de perder. Nesse caso, é mais provável que a empresa A roube seu dinheiro do que o invista corretamente. Enquanto isso, a empresa B estará em situação oposta, pois esta é a última chance deles. Se eles pegarem seu dinheiro, vão garantir que ele se multiplique. Porque se eles não cultivarem, podem acabar morrendo, entendeu? Então você precisa dessas coisas. Vocês precisam de união, capacidade e determinação. Você entende? Então, qual é o problema, especialmente em relação às audições para o mundo? Estamos prontos para substituir a América. Estamos prontos para ser o novo império, ok? Muito bem, então vamos ver o que está acontecendo. Os Estados Unidos têm esse complexo militar industrial. E o que o complexo militar industrial faz de melhor é produzir sistemas de armas muito caros. Mas infelizmente, quando você realmente coloca esses sistemas de armas em guerra, eles não fazem muita diferença. Certo, este é o sistema de mísseis Patriot, que deveria proteger o GCC e Israel, e as bases militares americanas contra drones e mísseis iranianos. Adivinhem, pessoal? Na verdade, não funciona direito, ok? Na verdade, como você pode ver no vídeo, os iranianos basicamente conseguem voar com drones por todo o Oriente Médio, e os americanos não conseguem realmente impedi-los. Ou seja, são bilhões de dólares que não servem para nada. Isso aqui é chamado de F-35. O F-35 é o caça mais avançado do mundo inteiro. Ele possui tecnologia stealth. Ou seja, você não consegue travar nele usando radar. Cada um custa 100 milhões de dólares. Levou 26 anos para ser desenvolvido. Então você pensaria, uau, levou 26 anos, então isso deve ser realmente bom. Não, levou 26 anos, porque o complexo industrial militar é realmente corrupto e eles querem roubar o máximo de dinheiro possível, certo? E nessa guerra, os iranianos já derrubaram pelo menos um desses jatos, certo? Isso não era para acontecer. Os Estados Unidos conseguiram derrubar essas coisas, mas os iranianos derrubaram usando um radar de baixa frequência. De novo, essas coisas não são feitas para vencer guerras, são feitas para roubar o máximo de dinheiro possível do contribuinte americano, certo? Agora, o último exemplo é o Gerald Ford. Esse navio custou 13 bilhões de dólares. Custou 13 bilhões de dólares. O orçamento anual de defesa dos iranianos é de 10 bilhões de dólares. Ele vai para o teatro de guerra e 3 semanas depois tem que fugir, certo? E na verdade, os americanos dizem, o Gerald Ford, esse é o super porta-aviões mais avançado do mundo. Provavelmente vai ficar parado para reparos pelos próximos 2 anos. E há discussões sobre o que aconteceu, certo? Existem 3 possibilidades diferentes. A primeira possibilidade é que houve um acidente na lavanderia. E houve um incêndio, e esse incêndio se espalhou por todo o porta-aviões, o que significa que, na verdade, o porta-aviões não é muito resiliente. Certo, então essa é uma possibilidade, e essa é a versão oficial da história. Mas também há outros que dizem que os iranianos atingiram o navio com um míssil, e que o 04 não consegue se proteger de mísseis iranianos. Então ele fugiu. Certo. A terceira possibilidade, a terceira explicação é que o Pentágono reconheceu que existem limitações severas do Gerald Ford em operações de combate reais. Seu radar, seu sistema de guiamento são todos muito limitados. Então o Pentágono retirou o Gerald Ford porque ele era absolutamente inútil em uma guerra. Qualquer que seja a história verdadeira, nenhuma delas mostra uma boa imagem das Forças Armadas Americanas. 13 bilhões de dólares. Isso não é nada. É apenas um elefante branco. As classificações são diferentes. E isso aqui é Iwo Jima. E isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, no Teatro do Pacífico, quando os americanos estavam lutando contra os japoneses. E esse é o auge da glória militar americana, certo? Foram cerca de 6 mil... Os americanos perderam 6 mil fuzileiros navais para conquistar esta ilha. E esse é o sacrifício necessário para vencer guerras. Você vai perder muitos soldados, e os americanos têm orgulho disso, de terem estado dispostos a fazer o sacrifício necessário para vencer a guerra. O problema é que os americanos não estão mais dispostos a suportar baixas. Então, os americanos enviaram cerca de 5 mil, por volta de 5 mil fuzileiros navais para Irã, crendo que 5 mil fuzileiros bastem para vencer esta guerra. Isso prova que os americanos não têm estratégia de vitória. E eles não querem fazer os sacrifícios necessários para vencer esta guerra.
Eles querem vencer esta guerra o mais rápido e barato possível, certo? Os israelenses são diferentes, certo? Isto é Gaza. E todos nós sabemos que o que Gaza fez foi terrível. Mas, novamente, se você está se candidatando a ser um império, Gaza é a prova de conceito, certo? Ou seja, está mostrando à elite global, vejam, estamos dispostos a fazer o que for preciso para vencer esta guerra e defender o império. Então isso foi uma tragédia tremenda e são todos crimes de guerra, certo? E o mundo inteiro está horrorizado. Mas se você olhar para a opinião pública israelense, 82% apoiam a expulsão de todos os palestinos de Gaza. 66% acreditam que Amaleque existe hoje. Amaleque existe, ou seja, Israel tem esse grande inimigo que precisa derrotar. Assim, 66% dos israelenses acreditam que esta guerra contra Gaza é uma guerra pela própria existência de Israel. Isto é unidade, isso é determinação. Os americanos não têm isso. A maioria dos americanos se opõe ao que Israel está fazendo em Gaza, mas o próprio Israel apoia o que está acontecendo. Então há união. Tudo bem. Tchau. Então, em 2024, ocorreu o famoso ataque aos pagers do Líbano, no qual os israelenses conseguiram implantar bombas em pagers enviados a membros do Hezbollah. E então, de repente, tudo explodiu. E talvez, do ponto de vista militar, não alcançou muita coisa. Do ponto de vista psicológico, conseguiu muita coisa, ok? Isso deixou o Hezbollah apavorado, isso os deixou paranoicos. E isso também fez com que o mundo respeitasse mais Israel. E Israel gastou 275 milhões de dólares para realizar essa operação. Isso levou décadas para ser implementado, certo? E você pensa, ok, por que Israel está nos contando isso? Porque, mais uma vez, Israel está fazendo um teste para ser o novo império. Está dizendo à elite global, olhem, não só vamos lutar essa guerra por vocês, não só seremos sua força, mas vamos fazer isso de forma barata, cara. Não bilhões de dólares, milhões de dólares. Isto é o ISIS. ISIS, Estado Islâmico, certo? E isso é considerado uma organização terrorista. Esses extremistas sunitas que andam por aí decapitando pessoas, certo? Agora, isso aqui é do New York Times, e o amarelo mostra as áreas em que eles atuam. E como você pode ver, é realmente por todo o Oriente Médio. E o vermelho são incidentes de ataques dirigidos pelo ISIS, certo? Agora, algo que é realmente curioso sobre tudo isso é que o ISIS ataca em todo o Oriente Médio, exceto em um país, e esse país é Israel. Certo, é realmente curioso como esses extremistas muçulmanos cometem todo tipo de atrocidade em todo o Oriente Médio, menos em Israel. E é por isso que muita gente acredita que o Estado Islâmico é, na verdade, uma criação do Mossad. Mas, novamente, Israel está feliz que o mundo saiba disso, porque, mais uma vez, Israel está se credenciando para ser o novo império. E o que Israel está dizendo é, não precisamos usar a estratégia americana de simplesmente matar todo mundo a pauladas, ok? Isso é caro, é brutal e não é nada estratégico. Podemos usar o Mossad para infiltrar grupos e usar esses grupos contra seus camaradas, seus vizinhos. Não seria muito mais eficiente? Não seria muito mais eficaz? Ok. O que Israel está dizendo é que somos muito melhores em controlar o Oriente Médio do que os americanos. Portanto, vamos controlar o Oriente Médio usando nossas estratégias, ok? Esta é a história de um agente do Mossad que estava disfarçado de pregador do ISIS. Isso é comum. Há histórias de comandantes do ISIS que, ao serem presos, revelam-se agentes do Mossad. O ISIS é basicamente uma operação deles, certo? Então, a principal história aqui é a seguinte. Se você olhar para a história, a relação entre Israel e os Estados Unidos é, na verdade, bem simples. Israel é o pitbull dos Estados Unidos. O problema do império, à medida que envelhece, é que ele não quer mais fazer coisas ruins, certo? Ele quer se sentir bem consigo mesmo. Por isso, ele terceiriza a violência, o assassinato, o genocídio para outras pessoas, entendeu? Para mercenários, os israelenses no Oriente Médio. E esse é um padrão ao longo da história humana. Então, os romanos começaram como mercenários para os cristianos na Itália. Os astecas começaram como mercenários para os Coyoacán no México. Os gregos começaram como mercenários para os persas. Os mongóis começaram como mercenários para os chineses. Os acadianos começaram como mercenários para os sumérios. Os Moloch começaram como mercenários para a dinastia Aiúbida no Egito. Em todos os casos, o que aconteceu foi,
Os mercenários eventualmente chegaram a um ponto em que pensaram: somos nós que estamos nos matando por este império. O império é corrupto, decadente e fraco. Por que não tomamos tudo para nós? E foi o que fizeram, certo? Estamos vendo uma situação semelhante acontecer hoje no Oriente Médio, onde Israel foi criado pelos britânicos e americanos, para ser o pitbull deles, para ser o seu porta-aviões regional, para que americanos e britânicos controlassem o petróleo no Oriente Médio. Isso dura décadas e agora os israelenses pensam: nós mandamos aqui, fazemos todo o trabalho. Somos nós que estamos fazendo todos os sacrifícios. Somos nós que estamos recebendo todo o ódio neste mundo. Então, por que deveríamos ser o império agora? A América é inútil, certo? Tudo bem, então esse é um padrão ao longo da história humana. Eu vou em frente e vou fazer isso. Então vamos analisar o que isso significa, certo? Israel tem o chamado Projeto da Grande Israel. E é exatamente nisso que extremistas em Israel acreditam. Eles acreditam que Deus, na Bíblia, prometeu todo o Oriente Médio para o povo judeu, certo? Se estendendo do Nilo, no Egito, até o Eufrates, no Iraque, certo? E também abrange a Arábia Saudita, Jordânia, Líbano, Síria e partes da Turquia também, certo? Agora, algo muito curioso sobre esse mapa é o seguinte: o Irã, a Pérsia, não faz parte do projeto da Grande Israel. Então, você deve estar se perguntando: espera aí, se o Irã realmente não faz parte do projeto da Grande Israel, por que Israel está indo à guerra com o Irã? Bem, o motivo é que, se eles querem todo esse território, o principal inimigo deles não é a Síria, que já foi destruída, não é o Iraque, que já foi destruído, não é a Arábia Saudita, que é fraca demais, nem a Jordânia, que é fraca demais, nem o Egito, que é fraco demais, nem o Líbano, que é fraco demais, certo? O principal inimigo deles é o Império Americano, ok? No projeto da Grande Israel, o principal fator é que os americanos controlam as terras da Grande Israel no Oriente Médio. Estas são bases americanas. Ou seja, você usa essa guerra contra o Irã para destruir o Império Americano. Como? Ao forçar o Império Americano a invadir o Irã. E quando isso acontecer, os Estados Unidos estarão sobrecarregados e serão forçados a se retirar do Oriente Médio. Certo, então, eventualmente, a América será derrotada. Os Estados Unidos serão forçados a se retirar do Oriente Médio. E isso deixará dois poderes regionais, certo? Irã e Israel. E novamente, por causa do projeto da Grande Israel, os israelenses não têm problema com isso. A Pérsia, novamente, não faz parte do projeto da Grande Israel. Os israelenses realmente não se importam se o Irã continuar existindo. Eles querem que o Irã fique o mais enfraquecido possível, certo? Mas eles realmente não precisam derrotar o Irã para cumprir a profecia bíblica. Mas eles precisam derrotar os americanos. Tudo bem? Os americanos estão atrapalhando. Tudo bem. Ok. Então, o que significa o Grande Projeto Israel? Bem, basicamente significa o controle do petróleo mundial. 20% do petróleo mundial. Então, esses são os campos de gás. Em amarelo estão os campos de gás do Oriente Médio. Tudo bem? E o azul são as rotas comerciais. Então você pode ver como Israel está bem no centro de toda essa riqueza, certo? Eles têm a logística, eles têm a tecnologia. Faz sentido para eles assumirem o controle de todos esses recursos e então começarem a enviar esses recursos para a Europa, assim como para o leste asiático, China, Coreia do Sul e Japão, certo? Então é assim que será a Pax Judica. Será uma rede comercial controlando todos os recursos do Oriente Médio e depois exportando-os para o resto do mundo. Depois você tem os data centers. Israel tem o maior número de data centers no Oriente Médio e a Arábia Saudita tem 36. Os Emirados Árabes Unidos têm 34. Esses três lugares estão competindo entre si pela dominância em IA. Por que a IA é importante? Porque ela permite criar um estado de vigilância. A vigilância é o que você precisa para um império. Você precisa controlar a população. Agora, o problema da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos é que, para construírem seus data centers, eles precisam importar expertise estrangeira. Eles mesmos não têm o capital humano necessário para construir e operar esses data centers. Por outro lado, Israel tem. Israel tem as melhores universidades do Oriente Médio.
tem o melhor talento em TI do Oriente Médio, tem o melhor capital humano. Portanto, faz todo sentido que Israel simplesmente absorva toda a rede de IA do Oriente Médio e se torne o principal epicentro da vigilância por IA na região, certo? Isso se tornará a espinha dorsal da Pax Judaica. Mais uma coisa. Então, como é a Pax Judaica? É basicamente o corredor comercial Índia-Oriente Médio, certo? Tudo bem? Então olhe para este mapa. Onde para a Índia chegar à Europa, ela precisa passar por Israel, tudo bem? Então, assim será a Pax Judaica. Basicamente, o corredor comercial de impacto que irá unir o continente subasiático à Europa. Mas não só isso, a ideia também é criar uma conexão com a África, certo? Porque nenhum outro lugar consegue acessar a África, somente Israel consegue. E não só isso, como também consegue ter acesso à Ucrânia e à Rússia. Então a ideia é pegar a energia e os alimentos da Rússia e da Ucrânia e transportá-los para a África. Isso é unir o mundo. Então Israel, por causa de sua localização, pode realmente ser o epicentro de todo o comércio global. Tudo bem, agora vamos passar a observar a situação no Irã. Durante muito tempo, o Irã teve muitos recursos petrolíferos, mas os americanos impuseram sanções a essas exportações de petróleo. Esta guerra basicamente suspendeu todas as sanções, certo? Então, a economia iraniana agora consegue exportar seu petróleo para todo o mundo. Este é Trudy Parsley, e ele é provavelmente o maior especialista americano sobre o Irã. E ele conversa com muitas pessoas. E o que ele está dizendo, basicamente, é que o Irã agora consegue produzir petróleo, transportá-lo pelo mundo e então receber dinheiro por isso, certo? Então, a conclusão que ele tira é a seguinte: a guerra de Trump e Israel acabou proporcionando ao Irã um alívio de sanções de fato. Antes da guerra, o Irã estava isolado da economia global. Por causa desta guerra, o Irã agora está se inserindo na economia global. É exatamente o oposto da intenção desta guerra. E o que isso significa é que o Irã agora tem menos incentivo para acabar com a guerra. Quanto mais essa guerra continua, mais o Irã se beneficia economicamente. Então, o Irã, quando essa guerra acabar, se tornará o ponto de encontro de duas grandes redes comerciais. A primeira é o que chamamos de corredor de transporte norte-sul, que liga a Rússia, certo? E o Irã juntos, certo? Isso permitirá que a Rússia acesse a Índia e a Ásia e permitirá que o Irã acesse a Europa. Então esse é o corredor norte-sul, que é controlado pela Rússia. Mas também existe, é claro, a iniciativa do Cinturão e Rota. E adivinha só? O terreno também está no epicentro dessa rede comercial. Então, para a China acessar a Europa, ela precisa passar pelo Irã. Para a Europa acessar a China, também precisa passar pelo terreno, certo? Então é assim que o novo mundo vai se parecer depois da guerra. Você terá dois poderes regionais, Israel e Irã, e eles terão suas próprias redes comerciais independentes. E eles terão seu próprio acesso aos recursos. Assim, Israel controlará os recursos do Oriente Médio e o Irã controlará a Sharia. Holmes, tudo bem? E com os dois eles arrecadam um pedágio que alimentará a economia. Eles receberão ajuda da Rússia e da China, pois é do interesse da Rússia e da China desenvolver a infraestrutura do Irã para facilitar o comércio global, ok? Mas aí você pensa, espere aí um minuto, mas o Irã e Israel são inimigos. Ok, portanto trata-se de um mal-entendido. Ideologicamente, Irã e Israel são inimigos. Mas eu quero te ensinar 3 princípios ou regras básicas da geopolítica, ok? E, uma vez que você entenda essas regras, será muito mais fácil para você compreender o novo mundo para o qual estamos caminhando. A primeira é esta. Os fortes se respeitam e se aproveitam dos fracos, entendeu? Faz sentido, não é? Porque os fortes estão lutando entre si? Não seria mais fácil para eles deixarem uns aos outros em paz e irem atrás dos fracos? Isso beneficia todo mundo, certo? Então, nessa situação, certo, você tem diferentes países, você tem o GCC, você tem Israel, você tem os Estados Unidos, você tem o Irã, certo? Então você tem esses 4 jogadores diferentes nessa guerra. Agora, basicamente, é Israel, GCC e Iran. Eles estão lutando contra o Irã. Mas, se o Irã conseguir demonstrar que é realmente forte, e Israel provar que é forte, e o GCC provar que é fraco, os EUA provar que são fracos, adivinha o que vai acontecer? Israel e Irã vão se juntar e dizer que se dane esses caras. Vamos simplesmente trabalhar juntos, cara. Faz sentido? Mesmo que no começo pareça que Israel, GCC e EUA
são aliados contra o Irã, no fim das contas. Se conseguir provar que é forte, então Israel vai banir o GCC e os Estados Unidos. E Israel vai trabalhar com o Irã para construir uma nova ordem no Oriente Médio, porque essa é a lei da selva, certo? E isso é o que está no melhor interesse, segundo a teoria dos jogos, para Israel. E a última coisa de entender é que os fracos não se dão bem em equipe. Os fracos devem se aliar aos fortes para se protegerem, ok? Isso significa que o Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, é fraco. Muito bem, então você olha para a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Oman, Kuwait, Catar, tudo bem? Esses são, portanto, os 6 países do Conselho de Cooperação do Golfo, CCG. Todos eles são fracos. E você pensaria, sabe de uma coisa? Se eles unissem seus recursos e lutassem juntos, provavelmente poderiam vencer Israel ou talvez até o Irã. O problema disso é que jogadores fracos não trabalham bem juntos. Eles são fracos porque são estúpidos. E então, ao invés de buscarem trabalhar juntos, o que eles fazem é procurar se aliar a forças mais fortes. Então, neste momento, todos eles estão alinhados com os Estados Unidos e Israel contra o Irã. Mas à medida que esta guerra avança e se isso acontecer, eles terão que escolher entre Israel e o Irã. E o que vai acontecer é que alguns lugares, como o Catar e Omã, podem optar por, quer saber? Dane-se, vamos nos juntar ao Irã. E aí você tem a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos que dizem, ok, vamos nos juntar a Israel. Ok, mas o CCG, independentemente do que aconteça, não será mais um grande fator geopolítico no Oriente Médio. Muitos deles serão destruídos por causa desta guerra. Certo, então, de acordo com a teoria dos jogos, é assim que o mundo deve ficar depois que a guerra acabar. Mas, novamente, tudo isso é teoria, certo? Esta é uma aula focada em especulação intelectual. É para ser divertido, é para nos deixar mais curiosos sobre o mundo, é para aprimorar nossas habilidades de pensamento crítico. Não é para ser uma profecia, certo? Não estou dizendo que isso deve acontecer, estou dizendo que isso pode acontecer por esses motivos. E se isso realmente acontecer, então isso nos fornece uma boa estrutura para entendermos melhor nosso raciocínio, certo? Se não funcionar dessa forma, tudo bem, porque nós simplesmente voltaremos e analisaremos o que deu errado. Melhor, ok? O que realmente importa não é julgar, mas sim manter a mente aberta e estar receptivo à possibilidade de diferentes resultados. Tudo bem? Ok, alguma pergunta, pessoal? Israel realmente derrotou os Estados Unidos. O que será... Não, eu não disse que Israel vai derrotar os Estados Unidos. Eu nunca disse isso, ok? Bem, Israel talvez. Sobre a linguagem, quero ser claro. Não disse que Israel lutará contra os Isseirunwa. Disse que Israel faz audições para substituí-los, tentando provar à elite global. Sou forte para substituir os Isseirunwa ao saírem do Oriente Médio. Entendeu? Sim. Para esclarecer o que diremos sobre a linguagem. Ok? Sim? Como? Israel tentou provar que é mais forte que os Estados Unidos. E estou curioso para saber qual será o próximo passo que Israel dará se estiver tentando demonstrar sua força. Está bem e sem problemas nenhum. Então, olhar. Israel não precisa fazer nada de diferente. Israel está determinado a vencer esta guerra, certo? É só isso que precisa fazer. Israel está determinado a vencer esta guerra e os Estados Unidos não estão determinados a vencer esta guerra. Os Estados Unidos nem sabem o que estão fazendo, ok? Certo. Então, o que é importante? Ok, o que realmente importa é voltarmos à nossa análise de... desculpe, ainda não. É tipo, isso está certo. Ok, vamos olhar para a nossa análise. Ok, lembre-se, você precisa de um império. Ok, aí você tem as finanças, os mestres do jogo, e então você tem, a economia global. Certo, então, os jogadores que receberam a bola... E mais uma vez, há uma ideia muito importante a ser compreendida. Todos esses jogadores estão interessados em manter o status quo. Com o tempo, à medida que o mundo evolui, eles vão perceber que os Estados Unidos são, de fato, um problema. O Império Americano não é uma coisa boa. Não nos traz nenhum benefício. É um problema para nós. Então precisamos substituir o Império Americano, certo? E quem é a única alternativa? Israel. Portanto, precisamos fazer a transição dos Estados Unidos para Israel se quisermos manter esse sistema. Então eles vão perceber que, ok, o problema é que a América não vai desaparecer. Impérios não entregam o poder de bom grado. Portanto, precisamos criar uma situação em que os Estados Unidos sejam forçados a sair do Oriente Médio.
Agora, o Irã não consegue derrotar os Estados Unidos no campo de batalha. Os Estados Unidos podem prolongar isso por pelo menos 20 anos, mas não queremos esperar 20 anos porque vamos perder muito dinheiro nesse processo. E não faz sentido esperar 20 anos. Então precisamos forçar os Estados Unidos a sair do Oriente Médio. Então, se não podemos derrotar os Estados Unidos... Desculpe. Se o Irã não pode derrotar os Estados Unidos no campo de batalha, o que precisamos fazer é causar uma implosão nos Estados Unidos. Precisamos provocar um colapso nos Estados Unidos. E como se faz isso? A economia. Se eu derrubar o mercado de ações, se eu fizer o preço do petróleo subir muito, se eu causar descontentamento nos Estados Unidos, isso vai, causar uma guerra civil na América. E então, o exército americano não terá escolha, a não ser recuar para dentro dos Estados Unidos, certo? E então Israel, naturalmente, assumirá o lugar dos Estados Unidos. Isso é algo que vamos discutir na próxima aula, certo? A estratégia para destruir o Império Americano e substituí-lo por Israel, certo? Certo, faz sentido? Ok, mais alguma pergunta, pessoal? Ok, ótimo. Então, nos vemos na próxima semana, ok? Tudo bem, certo? Então isso foi... Acha que isso não é interessante? Sim, ficou claro? Sim.